tantas histórias não nascidas. Esses coros lastimáveis entre as raízes, essas conversas, esses monólogos inesgotáveis no meio das improvisações que brotam de repente. Será que teremos paciência para escutá-los? Você está ouvindo 20.000 Léguas, o podcast de ciências e livros. Esse é um podcast da revista 451, a revista dos livros, em parceria com a Megafauna, Livros no Centro, e tem o apoio do Instituto Serra Pilheira. Eu sou a Leda Cartoon. E eu sou Sofia Nestrovski. A gente está agora na sequência final dessa jornada em que a gente está lendo o cientista Charles Darwin como um escritor. Nesse podcast, você ouviu até agora algumas histórias e você ouviu sobre alguns livros diferentes. A gente falou um pouco do Balzac, da George Eliot, a gente falou do relato das Ilhas Encantadas, do Herman Melville, o autor de Moby Dick. Ele que diz que o pinguim é o animal menos gostável do mundo. A gente passou também pelo Júlio Verne. Por ele a gente passou bem rápido. Só o tempo suficiente para roubar o título de um dos livros dele mais conhecidos para nomear esse podcast. 20.000 Léguas Submarinas? Esse livro que conta sobre uma viagem ao mar à caça de alguma coisa misteriosa, que alguns acreditam que era uma baleia que ninguém nunca viu igual. Bom, aqui, nessas nossas 20.000 léguas, que começaram também com uma viagem ao mar, a viagem de 5 anos no navio Beagle ao redor do mundo, a gente está chegando perto do fim da primeira temporada. A gente ainda vai ter, além desse último episódio narrativo, mais 2 episódios diferentes desses que você escutou, que vão sair nas próximas semanas. Serão 2 entrevistas sobre assuntos urgentes do dia de hoje e como é que eles se relacionam com tudo que a gente viu nessa temporada. A gente está chegando ao fim dessa primeira temporada, o fim de uma primeira viagem. Nesse último episódio, a gente te convida para ouvir mais algumas histórias. São histórias que puxam outras histórias e outras histórias que puxam mais outras e mais outras. A ideia sempre foi falar de uma história central. A história da origem das espécies, segundo Charles Darwin. A gente foi chegando no assunto pelas laterais. A gente foi chegando nessa história central, pegando alguns desvios por outras histórias. A gente terminou a primeira metade desse episódio, da semana passada, mencionando os órgãos rudimentares dos seres vivos. Órgãos que parecem ser inúteis. O nosso apêndice, por exemplo. Ou os nossos dentes do siso, ou as membranas entre os dedos das aves que não vivem na água. Esses órgãos que são inúteis hoje são os sinais de que as formas das espécies e as circunstâncias em que elas vivem já foram diferentes do que elas são hoje. Então, vamos olhar para isso com um pouco mais de calma agora. A gente abre o livro. E então a gente lê. É óbvio que os pés com membranas entre os dedos dos patos e dos gansos foram formados para o nado, mas há gansos que vivem em terra e raramente ou nunca se aproximam da água, e ninguém até hoje viu a fragata, com seus pés com membranas, pousar sobre a superfície do mar. O Darwin diz no seu livro que esses órgãos rudimentares são como as letras que aparecem apenas na palavra escrita, mas que não são pronunciadas quando a palavra é dita. Isso é uma coisa que acontece muito no inglês, e o Darwin era profundamente monolíngue. Ele nunca conseguiu aprender, de fato, nenhuma língua estrangeira. E o inglês é cheio de palavras com grafias muito estranhas, como, por exemplo, knight, K-N-I-G-H-T. Eu estou me referindo à palavra que significa cavaleiro.
e não aquela outra que soa igual, night, N-I-G-H-T, que significa noite. A primeira, night, com K, cavaleiro, tem esse K mudo no começo e esse GH que também são mudos do final. Porque em algum momento do inglês antigo, ela era pronunciada algo como knicht, com esse GH indicando esse som de um H mais gutural. Às vezes, inclusive, esse som era marcado com uma letrinha chamada IOR, que parece um pouco com o número 3. Mas a grafia do inglês foi estabilizando essa palavra night como K-N-I-G-H-T. E foi estabilizando desse jeito porque naquela época ela era pronunciada assim, knicht. E essas letras permaneceram aí, indicando esse passado etimológico da palavra, quer dizer, indicando a evolução que a palavra sofreu, as transformações pelas quais ela passou à medida que seguiu se adaptando aos sotaques e às pronúncias diferentes das pessoas. Acontece também no português, por exemplo, com a palavra Egito. Antigamente ela era grafada E-G-I-P-T-O, com P antes do T, como ela ainda é grafada em Portugal. O nosso acordo ortográfico de 1945 tirou esse P, mas você vê que ele ainda dá as caras quando a gente fala, por exemplo, egípcio. O P é um órgão rudimentar da palavra. Ele é o dente do siso, ele é as asas do avestruz dessa palavra. São os sinais visíveis de uma história longa que existe por trás. E a gente carrega no nosso corpo presente resquícios do nosso longo passado, do nosso passado profundo, o passado da nossa espécie. Agora, tenta imaginar o futuro. Quais quinas que existem hoje no seu corpo vão se desenvolver? E depois? Para que elas poderão servir? Como crer que a seleção natural teria produzido, por um lado, órgãos de importância trivial, como a cauda de uma girafa que serve para espantar mosquitos, e por outro lado, órgãos tão maravilhosamente estruturados como o olho, cuja perfeição inimitável ainda não chegamos a compreender por completo. Algum ser, milhões e milhões de anos atrás, começou a apresentar formações de uma composição um pouco diferente em alguma parte do seu corpo. Talvez fosse um pouco mais gelatinosa, mais mole ou mais macia do que o resto do seu corpo. Essa formação diferente, ela era por acaso sensível à luz. E a coisa foi mudando, foi ganhando forma. E pulando muitas etapas, dessa coisa macia, fez-se um olho. Isso é uma coisa muito antiga, talvez mais do que a gente imaginaria. No período cambriano, cerca de 500 milhões de anos atrás, existia um artrópode que vivia no fundo do mar chamado Opabinia regalis. Ele não tinha nem pernas, mas ele tinha 5 olhos. E tinha também uma espécie de garra comprida na frente do rosto com a qual ele agarrava a comida e trazia ela para dentro da sua boca. Mas ainda mais no passado, mais do que 500 milhões de anos atrás. O que você tinha era isso. Seres vivos que tinham, por exemplo, 5% de um olho. Mas aquilo não era um olho, porque a função que a gente entende hoje, que cabe a um olho, talvez não fizesse nenhuma diferença para eles. O que a gente pode observar agora, na natureza, é só um frame de um grande filme. Na verdade, o Darwin descreveu como uma cena ocasional, tomada quase ao acaso, de um drama encenado vagarosamente. E além disso, a gente não tem como adivinhar a função antes de ter uma forma. Nós sabemos o que somos hoje, mas a gente não sabe o que a gente pode ser um dia. E aqui a gente vai ter que parar um pouco para fazer uma consideração. No episódio 3 dessa temporada, em que a gente viu como é que eram as ciências naturais quando Darwin começou a estudar, a gente disse que nas espécies, para o Darwin, a forma vem antes da função. E a gente queria confessar agora, nesse último episódio, que a gente simplificou um pouco as coisas lá no começo.
e por isso a gente acabou reduzindo uma questão que é muito complexa. E aí, com o passar dos episódios, a gente foi percebendo que a gente até acabou confundindo essa história com a nossa simplificação. É que a gente mesmo não tinha se dado conta, no começo disso tudo, o quão complicada essa questão é. Porque a gente foi estudando, a gente seguiu estudando e as fichas foram caindo. Então a gente vai falar um pouco mais disso, um pouco mais com calma, do começo de tudo mesmo. E aí a gente te pergunta, o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Esse é o tipo de pergunta que realmente não tem resposta, e a gente sabe bem disso. Mas é interessante fazer uma pergunta como essa, porque quando a gente faz essa pergunta, mesmo que a gente não consiga responder diretamente essa pergunta, isso vai nos obrigando a pensar em muitas outras coisas, a pensar na origem da vida, e a chegar em outras respostas, em outras soluções, que só vem por causa dessa primeira pergunta, do que veio primeiro, o ovo ou a galinha, que permanece sem resposta. Então, agora, uma próxima pergunta. O que veio primeiro, a forma ou a função? O Darwin, a partir do pensamento do Lamarck, e incorporando coisas que o Lamarck pensou, ele foi percebendo também que não dá para responder essa questão com uma coisa ou outra coisa. É mais complicado do que isso. As formas, elas podem se modelar de acordo com os hábitos, com as funções que elas adquirem. E as funções mudam de acordo com as circunstâncias, com o ambiente. E aí a forma que já existe se adapta de acordo com essa nova função. O que é importante nisso tudo é entender que para o Darwin essas transformações não têm uma finalidade já traçada. Não dá para saber no que uma coisa pode se transformar. Mas vamos um pouco mais para trás dessa questão toda. A gente pergunta para você, o que é uma função? Se eu te perguntar qual é a função da sua mão, muitas coisas vão vir à mente ao mesmo tempo. Se eu quiser te convencer de que a função da sua mão é apanhar o alimento, ou usar ferramentas, ou te proteger e atacar, ou jogar xadrez, ou acariciar um gatinho, ou qualquer outra resposta como essas, você provavelmente vai sentir que eu estou forçando a barra, que eu estou deixando uma imensidão de coisas de fora só para que o meu argumento faça sentido. Pois é difícil falar de forma e função porque essas duas categorias são categorias do pensamento, não da natureza, são duas categorias abstratas. O Wordsworth, o poeta que já apareceu por aqui algumas vezes e de quem a gente falou um pouco mais no nosso terceiro episódio bônus, dedicado aos poetas românticos. O Wordsworth, o poeta que o Darwin adorava, ele fala algo de parecido com isso. Ele acusa o erro que a gente agora percebe que a gente cometeu. É o que ele chama num poema de falso poder secundário, com o qual nós multiplicamos as distinções e depois acreditamos que as nossas barreiras frágeis estão nas coisas que vemos e esquecemos que fomos nós que as criamos. Eu vou ler isso de novo. Ele está falando de um falso poder secundário, um poder de segunda ordem, com o qual a gente multiplica as distinções, as diferenças que existem entre uma coisa e outra coisa. E depois, a gente acaba se convencendo de que essas barreiras frágeis que a gente mesmo criou são, na verdade, as coisas que a gente vê e não aquilo que a gente determinou. Até porque o ovo também é um estágio da galinha e a galinha é um estágio do ovo. Os dois não são, assim, coisas tão diferentes. Tudo muda o tempo todo.
Tudo muda o tempo todo. E a evolução, ela não é uma linha. Então não dá para dizer que evoluir significa se aprimorar, se tornar melhor ou se tornar superior. No senso comum, a gente pode achar que evolução quer dizer transformação do mais simples no mais complexo. Mas não é disso que se trata a teoria da seleção natural. Aliás, a gente associa tanto e com tanta frequência a palavra evolução à teoria do Darwin, mas o próprio Darwin, por muito tempo, evitou essa palavra, porque ele sabia que ela poderia gerar alguns mal-entendidos. Na primeira edição do livro A Origem das Espécies, essa palavra só aparece no final. O Darwin fala mesmo de descendência com modificação. É que a palavra evolução já tinha um significado técnico nas ciências naturais. Essa palavra surgiu no século XVIII, e ela foi cunhada por um biólogo alemão para descrever uma teoria sobre a formação dos indivíduos. Eles entendiam que dentro do óvulo ou no esperma já tinha pequenas pessoinhas, homúnculos pré-formados, e que o que acontecia era que eles iam aumentando dentro do óvulo até se tornarem do tamanho de um bebê e aí nascerem. Então, por mais doido que possa parecer hoje em dia pensar que já existem pessoazinhas totalmente prontas e minúsculas dentro da gente antes mesmo da gravidez, a ideia seguia para muito além disso. Pensa que, de acordo com essa teoria, se já existe um homúnculo perfeitamente formado dentro do óvulo de uma mulher ou dentro dos testículos de um homem, então, se ele está perfeitamente formado, dentro desse homúnculo já haveria outro homúnculo ainda mais minúsculo, e assim por diante indefinidamente. Ou seja, no limite, dentro dos ovários da Eva ou dentro dos testículos do Adão, que são os primeiros homens, já estariam contidas absolutamente todas as gerações futuras, como se fossem bonequinhas russas, uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Imagina uma coisa dessas. Pode parecer muito absurdo, mas isso também já foi ciência. Isso foi a ciência do século XVIII. Bom, enfim, no século XVIII, esse biólogo alemão chamado Albrecht von Haller, ele escolheu o termo evolução para descrever essa teoria dos homúnculos, a teoria da pré-formação. Porque, em latim, evolvere quer dizer desenrolar. Então, o que esses homenzinhos minúsculos fariam seria se desdobrar, se desenrolar dos compartimentos bem apertados em que eles estavam instalados, para ir crescendo e aumentando de tamanho durante o desenvolvimento do embrião. Evoluir, então, no sentido original, é se desenrolar. Desenrolar para ir revelando tudo que está escondido, tudo que está contido dentro de alguma coisa. E isso faz a gente pensar, na verdade, no próprio Darwin. Porque são tantas histórias que estão escondidas, tantas histórias que estão contidas dentro da história do Darwin, da história da viagem que ele fez, da história da concepção do livro que ele escreveu. Tem tantas historinhas que a gente descobriu em toda essa pesquisa que a gente fez. Em tudo o que está contido, o que está escondido aqui dentro, se a gente desenrolasse cada um desses episódios. Porque são tantas histórias não nascidas, além das histórias nascidas. São tantas histórias que a gente queria contar, e a temporada está chegando no final. E a gente percebe que a gente não vai dar conta de passar por todas essas histórias. As histórias das árvores fossilizadas no topo de uma montanha andina. As histórias de como o Capitão Fitzroy sequestrou crianças indígenas na Terra do Fogo e as levou para a Inglaterra. A história sobre o casamento do Darwin com a própria prima e dos 3 filhos dele que morreram na infância. E como ele ficou abalado com a morte da filha dele. As histórias de como as orquídeas se reproduzem. A história da Maria Sibila, uma naturalista que viveu mais de 100 anos antes do Darwin e que viajou com a filha da Alemanha para o Suriname para observar os espécimes nativos e entendeu que a natureza funcionava como um sistema e ficava fascinada com os insetos tropicais, como Darwin, mas ficava fascinada também com os conhecimentos dos povos indígenas. Ou outros momentos da viagem do Beagle, como a surpresa que o Darwin teve diante de um lago salino em que quase nenhuma criatura consegue viver. Ou então as aventuras que ele teve com os gaúchos uruguaios. Ou tantos trechos do livro do Darwin que não vão caber aqui. Como aquele que diz que o imenso Mississippi
deposita 600 pés de sedimento a cada 100 mil anos. São tantas histórias que a gente descobriu e a gente queria contar cada uma dessas histórias. Não vai dar tempo de contar tudo isso aqui, porque os episódios não podem ter um tempo infinito de duração e porque narrar histórias também é fazer escolhas. Mas essa teoria dos homúnculos faz a gente pensar numa coisa. Talvez as histórias que a gente não contou, todas as historinhas que acabamos tendo que optar por não contar, talvez elas estejam também contidas dentro disso tudo que a gente contou. Dentro das histórias contadas, estão escondidas outras tantas, muitas outras, que não foram contadas. Histórias que não nasceram, mas que de alguma forma mudam e deixam resquícios em tudo o que de fato se conta. Como bonecas russas, dentro das histórias se guardam outras historinhas, e dentro dessas historinhas outras ainda menores e menores e menores. A teoria dos homúnculos pode ter caído por terra como teoria, mas para quem se interessa por histórias, ela permanece. Ela tem uma utilidade. Então voltamos agora para o livro, especificamente para o capítulo 6, que se chama Dificuldades Relativas à Teoria. Na América do Norte, o urso preto foi visto nadando com a boca aberta, como se fosse uma baleia, capturando insetos na água. Mesmo em um caso extremo como este, se o suprimento de insetos fosse constante e não houvesse na mesma região rivais mais bem adaptados, não vejo dificuldade em admitir que uma raça de ursos se tornasse, por seleção natural, cada vez mais aquática em sua estrutura e seus hábitos, com bocas cada vez maiores, até que se produzisse uma criatura aberrante, a imagem de uma baleia. Imagina, um urso virar uma baleia. Isso é tão imaginativo, tão fantasioso, que às vezes, enquanto a gente lê esse livro, parece que a gente está lendo uma história fantástica. Daquelas histórias em que os bichos são encantados e têm o poder de virarem outros bichos, e outros, e outros, e outros. A George Eliot, escritora de que a gente já falou aqui, aquela que, depois da Rainha Vitória, era a mulher mais importante da Inglaterra e que era considerada a mulher mais inteligente da Inglaterra, e nisso ela estava acima até da Rainha Vitória. Enfim, quando a George Eliot leu A Origem das Espécies, ela conta que ela também estava lendo ao mesmo tempo As Mil e Uma Noites. E é curioso, e pode parecer que um livro é muito distante do outro, mas na verdade tem algo realmente parecido entre esses dois livros. O livro do Darwin também é uma imensidão de pequenas histórias fabulosas, exemplos mirabolantes, um atrás do outro. É plausível que os peixes voadores, que hoje dão seus saltos nos ares, mergulhando de volta com o auxílio da movimentação das suas barbatanas, tivessem se modificado a ponto de se tornarem animais dotados de asas perfeitas. E caso isso tivesse ocorrido, quem jamais poderia imaginar que em um estado de transição inicial eles habitaram o alto mar e utilizaram seus incipientes órgãos de voo, até onde sabemos, para escapar à voracidade de seus predadores? Dá até tontura de entrar nesse livro, porque tem tanta coisa diferente. O Darwin adorava detalhes e adorava criaturas estranhas. Peixes voadores ou ursos que viram baleia, ou musgos de outros continentes, rochas metamórficas, espécies que não existem mais, bexigas natatórias que viram pulmões, formigas escravizadoras, ornitorrincos, iguanas, avestruzes e falsos avestruzes. Tem alguma coisa realmente labiríntica nesse livro. Mas o Darwin termina o livro dizendo que ele é construído todo como um longo argumento. Ele tem uma linha única que atravessa o livro do começo até o fim. E essa linha única está lá exibindo todos esses exemplos mirabolantes e direcionando cada um dos exemplos para convencer a gente de que isso que está diante de nós, isso é real, é imenso e se manifesta em infinitas formas. Os bichos realmente viram outros bichos, e outros e outros. As espécies realmente se convertem em outras e outras e outras, assim como nas histórias fantásticas. Mas aí, diferente das histórias fantásticas,
isso não acontece de uma hora para outra. Isso é imensamente lento, é de uma paciência infinita. A natureza não dá saltos. Isso é uma expressão que o Darwin repete muitas vezes no livro dele. A seleção natural atua com passos curtos e lentos. De qualquer forma, nesse livro, assim como nas Mil e Uma Noites, uma história puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Mas o Darwin ele não está só contando histórias para nos manter acordados por 1001 noites. Tem esse fio por baixo, essa confiança de que ali tem uma ideia importante que precisa ser passada. E essa ideia se dá a ver em cada um dos exemplos e cada um dos contra-exemplos que o Darwin levanta, nas metáforas que ele vai criando, nas tramas entrelaçadas que vão prendendo a gente ao livro. A ideia de um urso que vira baleia, por exemplo, ela realmente parece vinda de uma história fantástica, de um livro aventuresco. E nesse caso, esse é um dos exemplos que foram considerados especulativos demais nas leituras que fizeram do livro do Darwin. E ele acabou tirando essa suposição das edições posteriores da Origem das Espécies. Mas tem tantos outros exemplos fantásticos que permaneceram. De um lado, peixes que voam. Do outro lado, aves que têm asas e que não voam. O mundo do Darwin ele é cheio de enigmas. E ler A Origem das Espécies pode ser como ler um romance de aventura, porque você vai encontrando as respostas para esses enigmas. Essas pecinhas que, quando estão separadas, elas são apenas curiosas ou esquisitas. Mas quando elas são reunidas por essa visão do todo que o Darwin oferece, quando ele oferece a grande resposta que é a teoria da seleção natural, aí então o efeito é deslumbrante. Cada forma é única. E cada forma, nas suas particularidades, nos seus detalhes, cada forma guarda dentro dela tantas outras formas, tantas histórias não contadas. Há razão para crer que quando uma espécie desaparece da face da Terra, a mesma forma idêntica jamais reaparecerá. Foi na época do Cuvier que começaram a descobrir que as espécies se extinguiam. Hoje a gente ouve falar disso o tempo todo. Quantos animais que a gente conhece não estão ameaçados de extinção? E na verdade, é muito mais do que isso até. Tem muitos animais que estão em extinção ou até que já foram extintos e a gente nem sabe quais são e na verdade nunca vai saber. A humanidade nem chegou a descobrir que esses animais existem. E mesmo ignorando a existência deles, a humanidade os condenou à extinção. São tantas espécies desconhecidas, tantas histórias não nascidas. A ação humana tem acelerado a extinção de inúmeras espécies num ritmo que nunca houve antes. A gente falou tanto sobre o tempo profundo e lento que vai marcando as mudanças passo a passo, num passo quase impossível de ser percebido por nós. E agora a gente tem esse outro tempo. Esse tempo acelerado em que uma espécie é extinta porque ela não tem condições de acompanhar o ritmo com que o seu contexto de vida se transforma. Na época do Darwin, ainda era possível pensar que essas mudanças que a gente causa na natureza, que elas eram pequenas e que eram reversíveis. Que se a natureza criou, digamos, um mico-leão-dourado uma vez, não faz mal ele ser extinto por nós, porque a natureza vai e cria ele de novo e de novo, toda vez que precisar. Mas o que o Darwin mostra é que todas as mudanças são definitivas e todas elas nos direcionam para algum outro lugar. E que o que a natureza faz o tempo todo é buscar soluções diante das circunstâncias.
circunstâncias que estão sempre em movimento. Por isso, a natureza não vai criar 2 vezes o mesmo mico-leão dourado. Todas as formas são únicas e todas as mudanças são definitivas. A gente precisa da biodiversidade por muitos motivos úteis, é claro. A aspirina, por exemplo, vem da casca do salgueiro. A cura para o câncer pode estar escondida na natureza. As soluções para muitos dos nossos problemas hoje podem vir da natureza ou ser inspiradas por ela. Mas a gente não precisa da natureza só pela utilidade dela. A gente precisa do inútil da natureza também. Daquilo que existe só porque existe e porque tem o direito de existir, carregando inúmeras histórias consigo, histórias que revelam um passado imenso por trás. No capítulo final do livro Origem das Espécies, ele revela pra gente que não é tanto com os naturalistas do presente que ele está falando. É para o futuro que eu dirijo meu olhar confiante. Para os naturalistas mais jovens ou em formação, que serão capazes de apreciar ambos os lados da questão de modo imparcial. E agora, no final do seu livro, depois de falar tanto do passado, o Darwin projeta o tempo para o futuro. Ele está falando com o futuro, com os naturalistas ainda em formação, com os jovens, e talvez com os naturalistas que ainda nem nasceram e que já vão ter nascido num mundo penetrado por uma ideia como essa. Ele fala para muita gente, e desde o começo ele se preocupou em escrever um livro que não fosse só para um público especializado. E ele tem essa consciência de que ele está falando para o futuro. Em última instância, ele está falando até com a gente, agora, mais de 1,5 séculos depois. A história inteira do mundo, tal como hoje a conhecemos, embora tenha uma extensão inconcebível para nós, será tomada daqui em diante como um mero fragmento de tempo, se comparada às eras que intercederam desde a primeira criatura, progenitora de inumeráveis descendentes extintos e vivos. Vejo abrirem-se, em um futuro distante, campos para pesquisas mais importantes do que essas. Uma luz sobre o homem e a sua história será lançada. Então, é por olhar de outra forma para o passado dos seres vivos que o Darwin vai mudar também as formas do futuro da espécie humana, as possibilidades, os caminhos. Tem algo realmente de profético nesse capítulo final. E não sou eu que estou falando isso. Isso nos permite lançar um olhar profético em relação ao futuro e prever que as espécies que prevalecerão e produzirão novas espécies dominantes serão as mais comuns hoje. O Darwin fala com o futuro. A gente está no futuro. E o que a gente vai fazer com tudo isso que o Darwin entrega para nós? Em alguns dos episódios dessa temporada, você ouviu a gente falar aqui sobre analogia, que talvez tenha até passado batido, porque a gente não se aprofundou e nem se deu ao trabalho de explicar o que uma analogia é. As analogias são comparações, elas são modos de juntar 2 coisas quaisquer que existem no mundo, para perceber que, dependendo do critério que você usa, essas 2 coisas têm, na verdade, muita coisa em comum. A analogia é uma figura de linguagem e uma bastante conhecida, bastante utilizada. Quando eu digo, por exemplo, que a juventude está para a primavera, assim como a velhice está para o inverno, pronto, eu fiz uma analogia. E as analogias são muito úteis, porque quando elas funcionam, quando uma analogia é bem feita, ela faz a gente entender as coisas de imediato. Ela dá um clique no nosso cérebro, ela ilumina o que estava oculto ou o que estava difícil de perceber. Quando Darwin estava pensando sobre a origem das espécies e ele foi lá e leu o Malthus, aquilo deu um clique para ele. Quando ele começa o livro dele com essa analogia entre a seleção artificial e a seleção natural, ele quer que a gente tenha um clique desses também. E agora que a gente está chegando ao fim dessa temporada, a gente pensou em propor uma analogia também. Uma analogia com a teoria do Darwin, para que ela talvez ilumine algumas coisas para você também. É uma analogia com um conto chinês de cerca de 300 a.C. É um conto de um filósofo chamado Mêncio.
houve um dia uma montanha coberta de belíssimas árvores. Até que vieram pessoas da cidade mais próxima e derrubaram essas árvores com seus machados e seus facões. Derrubaram uma por uma, e a montanha perdeu a sua beleza. Mas ainda assim, o ar da manhã e o ar da noite vieram até a montanha, e a chuva e o orvalho umedeceram-lhe a terra. E assim foi que começaram a brotar coisas novas na montanha, espalhadas aqui e ali. Mas logo vieram ovelhas e bois e vacas e pastaram nesses brotos novos, até que no fim a montanha ficou seca e estéril, assim como nós a vemos hoje. E vendo-a assim, as pessoas imaginam que ela sempre foi assim, desarborizada desde o início. Assim como o estado original da montanha era bastante diferente do estado em que ela é vista hoje, também em todas as pessoas, embora seja pouco visível, certamente houve um dia nelas sentimentos de decência e de bondade, e se esses sentimentos não mais se encontram, é porque foram revolvidos, derrubados com machados e com facas. E com cada dia que nasce, eles sofrem novos ataques. Assim como na montanha, que hoje está descoberta, mas que um dia abrigou muitas árvores, também quando a gente olha para os seres vivos ao nosso redor hoje, a gente tende a imaginar que as suas formas foram sempre assim, como a gente vê. Mas atrás das histórias contadas, tem muitas histórias escondidas, muitas histórias não contadas. O Darwin mostrou para nós a visão dessa montanha coberta de árvores, e ele mostra o longo percurso que ela sofreu até chegar aqui. Com o Darwin, você aprende que todos os seres vivos ao seu redor, e aliás, não só ao seu redor, mas também você, ser humano, todos têm um lastro numa história invisível. O Darwin aguça o olhar para o invisível, enxergando as suas possibilidades pelos sinais que estão visíveis sobre a Terra. O Darwin está tão interessado nas histórias contadas quanto nas histórias não contadas. Será que teremos paciência para escutá-las? É fascinante contemplar a margem de um rio, escreve o Darwin no último parágrafo do livro dele. Eu vou ler esse parágrafo inteiro para você ouvir. Mas antes de eu ler esse parágrafo, eu queria falar para você perceber, quando você ouvir, como, além do Darwin ser um sujeito interessado em buscar uma resposta, em buscar uma teoria que desse conta de explicar a diversidade da vida no planeta, uma teoria tão certeira e tão sintética como era a lei da gravidade do Newton, que explicou as forças físicas do mundo, percebe também como Darwin é alguém que, procurando as explicações para o mundo, ele não deixa de se maravilhar com o mundo. Alguém que fica fascinado com a margem de um rio. Alguém que tem gosto pelas coisas que existem. O Darwin compõe uma cena. É fascinante contemplar a margem de um rio confusamente recoberta por diversas plantas de variados tipos, os pássaros cantando nos arbustos, os mais diferentes insetos voando de um lado para o outro, vermes deslocando-se pelo solo barrento, e refletir por um instante que essas formas, construídas de maneira tão elaborada, tão diferentes entre si e dependentes umas das outras, por vias tão complexas, foram produzidas sem exceção por leis que atuam ao nosso redor. E enquanto este planeta segue girando conforme as leis da gravidade, as mais belas e maravilhosas formas orgânicas evoluíram e continuam a evoluir de acordo com um princípio tão simples como o aqui exposto. Essa foi a segunda metade do episódio chamado As Histórias Não Nascidas. Esse é o último episódio narrativo dessa temporada, mas essa temporada não acaba aqui. Agora a gente tem outros 2 episódios diferentes.
Eles são um pouco mais longos e tem outro formato. São 2 episódios em que você vai ouvir 2 entrevistas com 2 pessoas muito interessantes, 2 estudiosos das relações entre a biologia e questões atuais do nosso mundo. A primeira é uma conversa com a bióloga Nurit Ben-Suzan, do Instituto Socioambiental, sobre a biologia hoje e a extinção de espécies ao redor do mundo, e sobre o surgimento de um novo vírus, como esse que afetou a todos nós nesse ano de 2020. A segunda conversa é com Matheus Gatto de Jesus, sociólogo e professor da Unicamp, e você vai ouvir sobre o darwinismo social, sobre o racismo científico do século XIX e sobre o preconceito racial no Brasil daquela época e também no Brasil de hoje. São 2 conversas em que você vai ouvir também a respeito do que é o mistério dos mistérios hoje. Aliás, deixa eu me corrigir. São 2 conversas para você ouvir, mas para a gente, eu e a Leda, para a gente ouvir também. Porque o nosso momento de falar se conclui com esse episódio de hoje. E a gente quer aproveitar, agora que a gente está fazendo esse nosso encerramento, para fazer também um monte de agradecimentos. Esse foi um trabalho muito longo, foi um trabalho que durou mais de 1 ano e muita gente nos acompanhou nesse processo todo. Teve gente que ensinou coisas pra gente, teve gente que trouxe inspiração pra gente, teve gente que deu indicações, gente que ouviu a gente e gente que a gente ouviu também. A gente agradece ao Arthur Decloé, ao Bernardo Secantini, a Bia Machado, a Cecília Charlac, a Cláudia Varejão, ao Daniel Furlan, a Jéssica Guimarães, ao Guilherme Tawil, a Lívia Nestrovski, a Laurie Evans, ao Luiz Campagnoli, ao Marcos Cartum, a Marina Cartum, a Noemi Jaffe, a Marta Kiss Perrone, ao Miguel Nassif, a Milena Varalo, a Patrícia Izar, ao Pedro Lopes, a Renata Moretti, ao Ronaldo Albanese, ao Vitor Barão e a Iera da Hora. A gente agradece muito também a todos que nos ouviram até agora. A gente tem recebido mensagens muito bonitas desde que essa temporada foi ao ar. E é muito, muito gratificante ver que o podcast chegou em pessoas de áreas diferentes, pessoas da biologia, da literatura, mas também de outras, e que foi parar nos ouvidos de pessoas que a gente não podia imaginar. Muito obrigada. Vinte Mil Léguas é uma produção da Associação 451 em parceria com a Livraria Megafauna e conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira, Instituto de Fomento à Ciência e Divulgação Científica no Brasil. A criação do podcast e a edição dos roteiros é da Fernanda Diamante. Os roteiros, pesquisa e apresentação são nossas, Leda Cartum e Sofia Nestrovski. Os trechos da Origem das Espécies que a gente citou são todos na tradução do Pedro Paulo Pimenta, feita para a editora Ubu. O trecho do Bruno Schultz, que abriu esse episódio de hoje e que deu título a ele, a gente leu na tradução do Henryk Siwierski, para a extinta editora Kozak Naif. A trilha sonora original e a execução dessa trilha são do Fred Ferreira. A edição e finalização de som desse episódio de hoje também são uma parceria do Fred Ferreira com o Nicolas Rabinovich. Esse episódio, como todos os outros, foi gravado em casa, respeitando ao máximo o distanciamento social durante a pandemia do novo coronavírus. A produção executiva é da Mariana Shiraiwa, o projeto gráfico e as ilustrações são da Débora Salles, a revisão técnica dos roteiros é do Reinaldo José Lopes e a edição das newsletters, que agora se encontram na íntegra no site da revista 451, é do Gabriel Joppert.